Em contrapartida a tudo isso, não há uma taxa de investimento crescente no país e não há também uma taxa de poupança decente no país. Claro, há um efeito crowding out, o governo é o principal gastador e aí não deixa muito espaço para os indivíduos pouparem. É uma sociedade realmente da cigarra, onde a preocupação é só com um curto prazo, né? Não há uma, os austríacos gostariam de usar o termo preferência intertemporal, não há aqui um foco no longo prazo, não há uma preocupação em poupar um pouco mais hoje para consumir mais no futuro, investindo hoje no curto prazo. Não há isso. Há uma crença generalizada de que é possível ter e comer o bolo ao mesmo tempo. There's no free lunch. Para o Brasil, não é bem assim. O Brasil acha que existe free lunch. É o governo, essa entidade abstrata onde todos tentam viver à custa de todos. Outra medida anticíclica que o governo alardeou muito na imprensa, aumentar gasto com funcionalismo público, 40 bilhões de salto para pagar inchaço da máquina estatal. Alguém acha que o serviço público no Brasil é decente ou melhorou na margem? Ninguém. Agora, estão inchando Brasília, estão inchando o Leviatã. É curioso pensar que para fazer a tal justiça social, né, precisa antes concentrar renda, para chegar na igualdade precisa antes concentrar renda. Brasília é a maior renda per capita do Brasil de longe, muito mais que São Paulo, sendo que os itens produzidos em Brasília basicamente são leis estúpidas e corrupção. Previdência social, outra bomba relógio. Mais uma vez, meus amigos americanos vão ficar um pouco consolados com a situação de vocês. Nós somos o espelho dos Estados Unidos. Nós temos uma população de idosos, a demografia ajuda muito no Brasil, é um país jovem, tem uma população de 6% de idosos e o déficit da Previdência chega a 12%, 13% do PIB. Os Estados Unidos é o contrário. Os Estados Unidos têm em torno de 12% da população de idosos para 6% de rombo previdenciário. Isso é o maior esquema Ponzi que eu conheço. Isso aqui é absolutamente insustentável. Isso os newcomers vão chegando para pagar a conta de quem está se aposentando, com um forte privilégio concentrado no setor público, cheio de regalias. Isso não é sustentável. Isso é uma bomba relógio. Carga tributária já é escandinava para serviços africanos. Não que os serviços decentes justificassem uma carga imoral de 40%, porque isso é imoral, isso são os antigos meeiros, né? Isso é um serviço de escravidão, você trabalhar metade do ano para pagar imposto. Mas mesmo assim, não obstante o tamanho da carga, temos serviços africanos, e estamos ali no topo do ranking de carga tributária. Receita do governo crescendo sem parar, não há crise em Brasília, né? Não tem tempo ruim. No oásis que eles criaram, a Ilha da Fantasia em Brasília. Bom, liberdade econômica. É curioso que nossos colegas da esquerda acusam o neoliberalismo, né, esse fantasma criado e existente só na mitologia de esquerda, condenado por todos os males do país. Mas a pergunta é, que neoliberalismo, que liberalismo é esse? Nós estamos no final, na rabeira do ranking de liberdade econômica, tanto do Heritage Foundation como do Fraser Institute. E, de fato, isso é evidente para qualquer empresário nesse país, pequeno ou não. Você tenta abrir uma empresa, tenta passar por todas as fiscalizações e burocracia e regulações, tenta fechar uma empresa, tenta contratar alguém, tenta demitir alguém, né? Então, nós vivemos realmente uma situação aqui muito preocupante de semi-socialismo. O Brasil ele pode ser qualquer coisa, menos capitalista liberal. Ele pode ser feudalista, corporativista, clientelista, patrimonialista, socialista, qualquer ista desse, menos liberal. Liberal ele não é. Roberto Campos costumava dizer que o liberalismo passou mais longe do Brasil do que Plutão da Terra. E aqui já começam a aparecer alguns sintomas preocupantes. Hoje eu estava vendo o jornal aqui de Porto Alegre, mostrando que o nível de inflação, que eles chamam de inflação, né, que já chegou aí na cadeia final dos consumidores, o nível de inflação desse primeiro trimestre agora é o maior em 7 anos já. Projetado para o ano completo de 2010 já está acima de 5%. Enquanto isso, o Banco Central está behind the curve, esperando para subir juros, porque
é um ano de eleição, né? E sabe como é que é essa coisa? Empresário é ganancioso, só pensa no curto prazo, e político não. Político é santo, clarividente, altruísta, que está preocupado com o Brasil nos próximos 40 anos, nós sabemos disso. Então, a inflação está começando a incomodar. Inflação nesse país não é brincadeira, né? Isso é o imposto mais perverso que existe para as classes baixas, e o governo está brincando de manter os juros baixos artificialmente para ter uma economia mostrando números macroeconômicos melhores no ano de eleição. Bom, conclusão. Será que o Brasil está mesmo tão melhor assim na foto do que o resto do mundo? Ele, de fato, foi pego numa crise ligada a setor financeiro e crédito e imobiliário, numa base muito baixa ainda. Então, ele sofreu menos com a crise nesse aspecto. Agora, como eu espero ter mostrado, o Brasil está muito longe de ter uma dinâmica saudável e sustentável de crescimento econômico. Muito pelo contrário, o que chamam de medidas anticíclicas são, novamente, mais do mesmo, que é inchaço de máquina pública, concentração de crédito no governo, com critérios políticos e não econômicos. É mais ou menos um modelo chinês, né, que muita gente está encantado hoje em dia e não sabe o que espera à frente. Então, eu vejo essa situação do Brasil. Claro, há alguns pontos positivos, sim. Hoje em dia tem algumas empresas com acesso a capital brasileiro e estrangeiro que não havia antes. Tudo isso é verdade. Mas, como eu espero ter mostrado aqui de forma bem sucedida, há uma bomba relógio, há as sementes da próxima crise grave à frente plantadas hoje por esse governo que posa de bastião da estabilidade, cuja intervenção do governo salvou o país da crise. Ora, quando nós temos um diagnóstico totalmente errado desses, é óbvio que o remédio vai ser errado. Quando o médico erra o diagnóstico, a receita vai ser mais do veneno que causou os problemas. Então, eu estou muito preocupado com a situação do Brasil, pensando à frente, próximos 3, 4, 5 anos. Eu não sei precisar quando. O que eu sei é que vai vir uma crise séria e, novamente, vão acusar o neoliberalismo. Mas a gente pôde ver aqui, pelo menos, os 2 ônibus da escola austríaca, que a verdade está bem diferente disso. A verdade está em outro lugar, está no governo. Obrigado.